Hoje nós vamos explorar o cinema de terror mexicano, um cinema que pouca gente conhece. Eu vou trazer 10 filmes memoráveis, 10 dos melhores filmes do cinema desse país para você conhecer e assistir. Vamos lá! Número 10, O Morcego, filme de 57, curtinho. Uma característica desses filmes que eu vou trazer à nossa lista é que eles todos são curtos, no máximo 1h40, né? Então você pode assistir uma tacada ali bem rápida. Alguns filmes têm até 60, 70 minutos. Esse aqui vai trazer a mitologia aí de vampiros, é uma história meio que do Drácula, mais ou menos. É sobre essa mulher que vai até uma cidadezinha velar o corpo de um familiar e acaba adentrando essa casa com um vampiro, esse vampiro irresistível que depois se revela como uma verdadeira ameaça. Filme com bastante, bem gótico, que é uma outra característica do cinema mexicano, é trazer essas histórias góticas com bastante atmosfera. Então é uma pérola aí dentro desse subgênero vampiros, né? Dentro da década de 50, um subgênero que não foi tão bem explorado nos anos 50. Aqui é um raro exemplar que diz o contrário sobre a qualidade desses filmes nessa década. O Livro de Pedra, um dos 3 filmes dessa lista que tem como diretor o Carlos Henrique Taboada. Esse aqui vai trazer a história dessa governanta que vai trabalhar nessa casa que os residentes acabaram de chegar para cuidar da filha pequena desse pessoal. Porém, estranhas coisas começam a acontecer dentro dessa casa, principalmente no jardim dessa casa. Percebam aí o jardim dessa casa, a figura dessa estátua. Um filme, aquele filme bem que a gente fica sempre bem arrepiado com os eventos que estão acontecendo. É uma história que vai afundando em seu lado macabro, com grandes resoluções, com um ótimo roteiro, uma ótima construção de personagem na figura dessa protagonista, na figura dessa lenda que eles exploram. É um grande filme aí do finalzinho da década de 60. Alucarda. Se eu não me engano, eu falei já sobre esse filme aqui no canal, sobre essa jovem que é enviada até um convento para virar freira, só que conforme ela chega a esse lugar, ela meio que fica possuída por entidades malignas e vai causar um caos dentro desse lugar. É um filme curtíssimo, né? Bem curto mesmo, e então é rápido, a história não tem esse ponto, não enrola em nada, a gente já é jogado dentro da trama, para quem gosta desse cinema de ocultismo, né, de satanismo dentro do gênero de terror, é uma ótima opção, é um prato cheio mesmo, e é um filme que vai ficando bem bizarro, e ele vai ficando mais bizarro conforme a história vai avançando, até nos entregar aí os últimos 15, 20 minutos extremamente insanos. O Espelho da Bruxa, filme do início da década de 60, trazendo a história de um homem que decide matar a sua esposa, só que essa mulher, anos mais tarde, volta para assombrar esse homem na figura desse espelho, utilizando esse espelho para buscar sua vingança. A atmosfera é o que esse filme mais entrega, aquela história clássica, né, com o bem gótico na sua construção de locações. É uma pérola aí do cinema mexicano, e que uma opção. Eu adoro filmes que trazem esse ritmo mais, essa estrutura de filme clássico, né, com aquele mistério clássico. Parece que nós estamos assistindo um filme da década de 40, da década de 30. É um filme que não tem tanta perversidade nas histórias, mas eu adoro esses filmes, e esse aqui ele entrega todos os ingredientes desse subgênero do cinema de terror. O Escapulário. Esse filme, ele é muito boa a estrutura dele, porque ele é uma espécie de filme de contos, só que ele vai trazer tudo para essa mulher que está morrendo. O padre vai até ela e ela introduz ao padre essa figura desse amuleto, e o amuleto passou pelas mãos de todos os filhos dela. Cada filho ela vai contar uma história diferente. Esse filme, ele mistura drama e terror, né? Não é um filme, aquele filme terror em sua essência mais
mais pura. O que eu achei mais interessante dele é que ele vai contar aí um pouquinho da história desses amuletos, né, que passam de pai para filho. Quem nunca recebeu um objeto que fala, esse item pertenceu à sua família, seu avô, seu tataravô, e o legal do filme é que ele nos conta, eles nos traz em cenas de fato como esse amuleto chegou de mão em mão, e cada história vai mesclar bem esse aspecto do triste, aspecto do destino, aliado sempre a um bom clima de terror, entrega ao espectador um filme, é um filme lento, ele se move de uma forma bem lenta, então já esteja preparado, não é um terror tradicional, mas é um filme que eu adorei. Até o Vento Tem Medo, eu amo esses títulos dos filmes mexicanos. É outro filme do Carlos Henrique Taboada, ele vai trazer a história desse convento, né, desse internato de garotas. Essas garotas começam a investigar uma lenda ali, um ambiente dentro desse internato que é possivelmente assombrado, e conforme elas vão investigando, elas vão descobrindo mesmo que aquilo lá não é, tem bastante assombrações para contar, para dar um terror a elas. O filme, a atmosfera que esse diretor consegue trazer em seus filmes é algo bem legal, para quem gosta desse cinema de atmosfera, desse cinema que preza pela construção mais do gótico, das locações, do roteiro, da construção de seus personagens. Filme rápido, dinâmico, não para muito, diferente da opção anterior. Ele é sempre muito, muito rápido ao contar a sua história. Ele vai trazendo os fragmentos de sua trama de forma bem abrupta ao espectador, e se você perde um pouquinho do filme, se olha pro lado uns 2 minutinhos, você perde completamente o que está acontecendo com a história. É um filmão aí do Taboada. Agora nós vamos dar um pé aí no cinema da década de 60 e 70, que foi o auge da 50, 60 e 70, que foi o auge do terror mexicano. Vamos trazer um filme da década de 90, Cronos, dirigido pelo Guillermo del Toro. A história também vai trazer a figura desse amuleto aí, milenar, que possivelmente traz vida eterna às pessoas que o possuem. E aí que a trama vai ganhar sua forma, com pessoas tentando desesperadamente adquirir esse amuleto. É uma história bem estranha. Vai misturar esse terror mais tradicional com aspectos aí dos anos 90, aspectos que eram bem populares à época. É um filme do Guillermo del Toro, né? Então ele vai ter uma ótima direção. É um grande filme do diretor. Eu não coloco entre os melhores, só que certamente aí cumpre seu papel em assustar e nos trazer uma história fantástica em seu desenrolar de cenas. O Esqueleto da Senhora Morales, outro título extremamente criativo do cinema mexicano, é um filme que vai misturar terror e comédia sobre esse homem que está aturando a sua esposa chata pra caramba durante 10, 20 anos, até que é um taxidermista, né? Até que um belo dia ele se cansa e resolve dar um fim a essa esposa. O filme vai ter a sua substância exatamente no pós-morte dessa mulher, com esse homem tentando se manter livre da prisão, escondendo esse crime, tentando fingir que a mulher não está viva ainda, que nada aconteceu. É o filme que o que ele diverte mesmo, a figura desse protagonista, esse homem, esse perdedor, né, que é atormentado por essa mulher durante anos, e que quando resolve se vingar, né, se livrar dessa mulher, ele tem um plano bem elaborado, né, não é nada de algo construído do dia para a noite. A gente até se surpreende com os detalhes que ele elabora para conseguir dar cabo a esse plano perfeito. Filme com ótimas locações, ambientações, né, vai se passar tudo dentro dessa casa, onde esse taxidermista rege seu trabalho. É uma pérola aí do cinema mexicano de terror, e para quem gosta dessa mistura terror e comédia, esse é um dos melhores exemplares disponíveis. O Fantasma do Convento, filme de 1934, e eu te falo, é um dos melhores filmes da década de 30, uma década muito boa pro terror de uma forma geral. E esse aqui é um filme clássico, gótico, atmosférico, vai se passar dentro desse convento com esses 3
essas três pessoas, 2 homens e uma mulher, que eles se perdem, eles estão indo para determinado ponto, determinado lugar, eles se perdem, acabam indo até esse monastério abandonado, só que conforme eles chegam a esse lugar, eles percebem que lá existem pessoas lá dentro, e eles vão passar a se abrigar durante essa noite, só que durante essa noite, estranhas coisas começam a acontecer com eles, coisas sobrenaturais. É um filme tão especial porque tem a figura desse convento, esse grande convento abandonado, velho pra caramba, então esse lugar rústico, né, caindo aos pedaços, é isso que dá todo o tom do filme, que nos consegue quase de forma automática criar a sua atmosfera. É uma história bem envolvente, com um final, uma reviravolta que nos arrepia, nesse sentido clássico do cinema, né, da década de 30. Como eu falei, um dos meus preferidos dentro dessa década, que como eu disse, foi muito boa, e um filme aí para conhecer um pouquinho das origens do cinema de terror mexicano. Número 1, de novo, de Carlos Henrique Taboada, Mais Negro que a Noite, o meu filme preferido de terror mexicano e um dos meus filmes de conforto. Eu colocaria aí no meu top, talvez top 50 filmes de terror de todos os tempos. Vai trazer essa jovem que, após a sua tia morrer, ela herda a casa dessa mulher e traz 3 amigas para morar junto com ela. Só que chegando a essa casa tem a figura dessa governanta e desse gato preto que elas herdam, que vem com a casa. A trama vai acontecer mesmo, o bicho vai pegar realmente quando esse gato morre e a figura dessa tia morta volta para buscar vingança, né? A tia da casa, uma casa grande pra caramba, e elas matam o gato da tia. Então aí a vingança, eu confesso que eu tava do lado da tia, aí eu tava torcendo pro pior das personagens mesmo. Fantástico em sua história, aquele terror tradicional que a gente vê mesmo, da construção de atmosfera dentro dessa casa. Tem cena dentro de biblioteca, tem cena dentro de quarto, as sequências com esse gato, sempre que esse gato é mencionado, o gato Becker, né, o nome do gato, são incríveis. É um filme que te faz sorrir, mesmo não tendo nada de comédia. Aquele filme, várias sequências que me deram baita sustos, aqueles arrepios, sem muito jumpscare, tudo construído embaixo de sua trilha sonora, de suas locações. É um clássico supremo, como eu disse, um dos meus filmes de conforto, sem dúvida, dentro do terror. É isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Dentro do terror mexicano, qual o seu filme favorito? E qual filme eu não trouxe essa lista? O cinema mexicano é bem rico de terror, principalmente nas décadas de 60 e 70, então me lembrem, me deem novas opções para assistir, que eu amo os filmes de terror desse país. É isso aí, até o próximo vídeo.